Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença do Alberto, nos falando na manhã de hoje, diretor aqui também da casa, que vai nos falar sobre a boa parte, capítulo 32 do livro Fonte Viva. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como é de praxe, todas as manhãs de domingo, a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na manhã de hoje, o capítulo 110, Caridade Essencial. Começa assim: e a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, capítulo 2, versículo 6. Então nós vamos ver a interpretação que Emmanuel nos fala sobre essa ensino de Jesus em João. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado, a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação, ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outra com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. A primeira vez que eu li essa página, muitos anos atrás, quando fiz o estudo dessas 4 horas chamada Coleção Fonte Viva, essa página em especial que chamou tão a atenção que eu fiz um tema sobre essa página. Montei uma palestra sobre essa página. É um chamamento de Emmanuel bastante incisivo a todos nós, porque ele fala das várias formas de caridade, que todas elas realmente é um trabalho com Cristo, qualquer natureza, por mínimo que seja. Mas ele nos fala da caridade, Jesus nos fala, João, da caridade essencial. E isso é que me preocupou quando eu li esse capítulo, comecei a estudar um pouco mais aprofundado. Então, que nós não deixemos qualquer outra forma de caridade, de natureza material, qualquer coisa que a gente faça, nós estaremos trabalhando com Cristo. Mas ele diz que a caridade é essencial. O que é essencial? Essencial é aquilo que é primordial, é o básico, é aquilo no qual a gente realmente deveríamos nos ater. Então, o que é a caridade essencial? Consiste em pensarmos, falarmos e agirmos de acordo com o Evangelho de Jesus. Aí eu costumo brincar dizendo, Emmanuel complicou a nossa vida, mas não foi Emmanuel, é o Cristo, há 2 anos atrás, que nos colocou essa necessidade de a gente procurar pensar, agir e viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Porque a gente acha que as coisas que a gente faz está tudo resolvido. A pessoa acha que vir ao centro, que abrir o centro, que cuidar do centro,
que fazer as suas tarefas, que dá paz, que participar da reunião mediúnica. E assim serve para todos os cristãos de todas as naturezas, de todas as outras igrejas e templos. E a gente acha que essa frequência rotineira que está tudo resolvido. Não é assim, porque o motivo de nós estarmos aqui é realmente fazer uma leitura interior daquilo que nós éramos antes de nos tornarmos espíritas, daquilo que nós pretenderíamos ser depois de nos tornarmos espíritas. Será que nós estamos conseguindo? É óbvio que a gente não conseguirá em plenitude de uma única existência. Nós não temos capacidade intelectual e nem menos moral para isso. Mas o esforço de cada um são também, assim como ele falou das pequenas caridades, que são forma de caridade, são as pequenas mudanças que nós inserimos no nosso dia a dia. Passar a prestar mais atenção no semelhante, passar a falar menos da vida dos outros, passar a dedicar mais tempo às coisas de Deus do que nós temos dedicado, né? Essa algaravia externa aí de ter e possuir coisas. As pessoas estão se perdendo, estão perdendo tempo. Nessa pandemia deu uma mostra muito grande de quanto muitos de nós ainda não temos a fé que Jesus fala aqui. Ainda não conseguimos viver os princípios dele. Jesus não teve medo de se contaminar com nada, nem com ninguém. E ele nem precisava ter os cuidados que a gente tem, o espírito da natureza que ele era. Mas a gente tomando os cuidados que nós temos que ter, deixar de ajudar as pessoas que nós estamos numa pandemia, é um contrassenso enorme. É realmente a gente não tem entendido ainda o que é procurar viver, pensar e agir de acordo com aquilo que Jesus nos pediu. Né? Infelizmente, muitos de nós ainda não conseguimos compreender isso. Muitos de nós ainda não temos essa atitude de pensar no próximo. Eu me lembro sempre de Maria Teresa de Calcutá, que cuidava dos leprosos. Uma vez foi perguntado a ela, né, se ela não tinha medo de se contaminar com os leprosos. E ela disse, não, eu tenho medo de não amar, eu tenho medo de não viver o que Jesus pregou com relação a eles. Então é isso que a gente precisa compreender um pouco mais, para que a gente realmente consiga, pelo menos, já estar pensando de acordo com aquilo que Jesus espera de nós. Colocar em prática é mais difícil, a gente entende isso. Mas essa é a mensagem da manhã de hoje, que a gente possa pensar um pouco mais essa caridade essencial na vida de todos nós, né? Para que a gente saia dessa encarnação pelo menos um pouco melhor do que quando a gente chegou. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus, através dos nossos mentores, dos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para que o Alberto possa ser incluído pelo seu mentor espiritual, para que aquilo que ele preparou ele nos traga de uma forma que todos nós consigamos, sobretudo, até matar no coração e procurar colocar no nosso dia a dia lá fora. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai-vos por nós pecadores, agora e na hora da nossa desventura. Que assim seja, graças a Deus. No final, quando a gente fizer o fechamento depois da palestra, nós vamos falar de algumas campanhas que a gente está desenvolvendo aqui no caso. Então, agora com a palavra do nosso querido amigo Alberto. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos que estão aqui, vossos conhecidos, né? Isso é sempre bom, né? E a minha gratidão à casa que eu escolhi já tem algum tempo e me sinto acolhido. A proposta de hoje é fazer um estudo, né? Sobre a obra de Emmanuel, né? Pela psicografia única de Francisco Cândido Xavier. A boa parte está no capítulo 32 do Fonte Viva. E da onde Emmanuel buscou inspiração para falar do tema? Uma passagem, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a gente vai dar uma abordada ali para a gente entender um pouquinho esse contexto lá. Onde que Emmanuel foi beber, onde que ele mergulhou para poder falar. E tendo Jesus começado o trabalho dele de evangelização, ele reuniu os apóstolos e de vilarejos e sempre não perdendo a oportunidade de levar os ensinamentos dele, não perdendo nenhuma oportunidade. E em Betânia, que era um vilarejo que ficava nas cercanias de Jerusalém, havia uma família, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que Jesus tinha muito carinho. Quando ele tinha oportunidade, ele sempre
os visitar. Então eles se encaminharam para lá e os irmãos ficaram felizes, né, com a visita dele. E vocês imaginam que naquele tempo era sempre muito difícil, né? Não tinha táxi, não tinha Uber, e eles, longas jornadas, e era sempre bom encontrar um repouso. E lá nessa casa era o repouso que eles buscavam. E tendo Jesus então sido recebido na casa, Maria, logo que ele chegou, ela se acercou dele, sentou a seus pés e ficou admirando, né? Aquele homem que eu imagino que, se a gente hoje consegue enxergar virtudes e a gente gosta de estar com pessoas da nossa convivência que a gente entende que é boa, você imagina Jesus naquele tempo, o magnetismo que ele tinha, o poder que ele tinha, o alcance que ele tinha. Então Marta ficou encantada com aquilo, né? Sentou aos pés dele e buscou aquele refrigério, né? E Marta estava nos seus afazeres, né? Era uma vida cotidiana, né? Das coisas do dia a dia. E Jesus sempre aproveitou as oportunidades para falar sempre das coisas cotidianas como exemplo. E Marta estava lá nos afazeres dela e chegou o momento que ela falou: opa, estou trabalhando muito. Ela foi e me abordou e indagou Jesus: mestre, não vê que eu estou trabalhando muito? Como dizer, você não acha justo que Maria se levante e venha ajudar também a servir os convidados, já que vocês são uma ilustre? E Jesus respondeu a Marta, né? Marta, Maria escolheu a boa parte. E aí, então o que isso traz para a gente? E Jesus completou, né? Que ela escolheu a parte e que isso não seria tirado dela. Então, assim, o que isso é para a gente, né? O que a gente tem feito? Às vezes a gente acha que está envolvido aí com tanta dedicação que a gente acha que aquilo não é justo, o que é para nós não é justo. E aí, cara, não está certo isso. Estou trabalhando muito e ela lá, e ela aproveitando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10 também, ele remonta uma passagem anterior um pouco, essa de Lucas está em 32 ao 42, do versículo 32 ao 42. No capítulo 10 também, o Lucas nos traz a história do samaritano, né, que um doutor da lei abordou o mestre e disse quem era o próximo. E ele contou a famosa parábola, né, que vinha uma pessoa, né, descendo de Jerusalém a Jericó, e ele foi assaltado, ele ficou, levaram tudo dele, ele agredido, ele ficou lá caído, e veio um doutor da lei, passou ao lado e nada fez. Veio o levita, que também era um conhecedor da lei, passou ao lado e nada fez. E veio um samaritano, que, vendo aquele homem, ele cuidou das lesões, colocou ele no cavalo, levou para uma hospedaria, pediu para cuidassem dele e pagaria, e deixou uma quantia, e se não fosse suficiente, que ele, quando ele retornasse dos afazeres, que ele pagaria o que fosse devido. E o que era o samaritano? O que era eram também hebreus e eram vistos como que não seguiam a lei, eles eram excluídos. Mas o que Jesus traz nessa passagem? Quem de fato foi tocado e fez o que devia? Então, assim, será que ele fez a boa parte? Ele assumiu isso? Mesmo ele, então, é mais ou menos o que a gente pode entender da passagem, né? Que todos nós temos uma parte boa, uma parte que nos toque em algum momento. E aí, eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui para o
o Aidak, e isso já tem uns 6 ou 7 anos. E dos motivos que me trouxeram aqui, né? Eu era do Luzeiros, frequentei há muitos anos, e por questões de trabalho eu não consegui frequentar lá. E eu sempre busquei a evangelização. Eu queria participar dos estudos, queria participar da evangelização e queria isso também para os meus filhos. E lá, infelizmente, eu no momento não tinha. E em contato com uma pessoa que era da casa, a Dona Neide, e a Sueli era evangelizadora, ela falava, lá tem, vai um sábado lá. E aí eu aceitei o convite, entendi que era importante para mim, que fui recebido aqui, ó, pela Miriam, pela Marta, pelo Felipe, pela Silvana, que assim, que eu tenho eterna gratidão pela acolhida. E eu vi, cara, que a importância disso para mim, depois, por que eu escolhi a casa, por que eu me sinto acolhido, e como que esses trabalhadores eles entenderam essa boa parte. Tem dificuldade? Claro que tem, gente. A dificuldade faz parte do processo, mas eu não vejo eles reclamando. Eu vejo o Felipe, que passou pelos problemas dele. Problema não, aquilo que é da vida, e não se queixa. Ele vem aos sábados, aos domingos, faz os estudos. Eu não vejo ele se queixar. Será que ele entendeu a boa parte? Eu acho que ele entendeu, né? Será que os evangelizadores também não entenderam a boa parte deles? Claro que entenderam, gente. Então, eu vejo aqui os amigos queridos aqui do sábado da sopa, que é também uma família. Cara, eles vêm com uma felicidade. E eles têm defeitos? Claro, gente. Todos têm defeitos. E assim, eles trazem os dramas, eles trazem, claro que trazem. Eles têm um momento deles de provavelmente de reclamar também, que o que eles estão fazendo talvez seja um pouquinho a mais, talvez tenham, mas eles não deixam de vir. Então isso é o que a gente entende, que é o que não será tirado. É o aprendizado. A gente está numa luta diária de renovação, de querer ser melhor, de buscar. Então, Emmanuel, ele foi buscar essa essência lá no Evangelho. Porque Jesus não perdeu a oportunidade, né? A gente tem passagens riquíssimas lá, e provavelmente quem conviveu com ele aprendeu muito. Os apóstolos, são descritos os 12 apóstolos, mas eram muito mais que o seguiam e que acabaram por divulgar. Eles entenderam também a maior parte? Entenderam, claro. Eles entenderam e saíram a divulgar, saíram a ser o exemplo. E aí nós vamos destrinchar um pouquinho aqui o que Emmanuel traz aí nessas reflexões dele. Eu não vou ler aqui não para não ser cansativo, mas eu quero fazer a reflexão em partes, tá? Eu dividi ele aqui em tópicos para a gente entender um pouquinho. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e todas as coisas. O que Emmanuel quer dizer aí nessa passagem? É o que a gente estava falando aqui, né? Nessas reflexões. Que certamente, que na nossa jornada, se hoje a gente está indo num mundo de quê? De prova e expiação. A gente já foi um mundo primitivo? Já. A gente já alcançou, já evoluiu, a gente já passou, né? O primeiro degrau, ele já foi passado. A gente está no segundo degrau e buscando esse terceiro degrau, que é o mundo de regeneração. E que a gente pode olhar o nosso irmão hoje ao lado e dizer assim, cara, esse cara está se equivocando de forma assim, e será que a gente também já não se equivocou? E será que também o papel dele na sociedade, no mundo, será que ele não dá a contribuição dele? Você acha que a gente não precisasse passar pela prova da paciência, né, do orgulho, da vaidade? A gente precisa também. Então, assim, são esse mundo de situações que a gente vive que são aquilo que a gente precisa. São as criaturas que ainda que a gente precisa lidar para a gente aprender. Então, assim, as lutas são intensas e são diárias. Cabe a nós entender isso e seguir. No item 2, ele diz assim: o fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. O que é o fogo, gente? O fogo, ele é
ele é usado para transformar, né? Você precisa cozinhar, é o fogo. Você não transforma? Transforma. E o fogo destrói? Destrói. Mas ele não tem o elemento dele que é importante. Se você precisa de um processo de esterilização, você vai usar o fogo. Então, assim, o calor, né? Para a gente que trabalha na área de saúde, a gente sabe que o fogo, e até há pouco tempo, ele é usado com mais frequência, né, para os processos de esterilização. Então, assim, ele tem a sua utilidade, mas ele é purificador. O que a gente pode entender como fogo? Será que a gente traria isso para a nossa luta diária, daquilo que é o que a gente tem vivido? Será que esse é o fogo? Não é fogo, gente, que é o que a gente trabalha todo dia, que a gente olha para trás, depois de uma certa idade, e olha ver quanta coisa que a gente passou, e quanta coisa foi que a gente buscou, e quanta coisa que era aquilo que nos cabia, e a gente conseguiu superar aquilo. Será que isso aí não era fogo? Eu entendo que sim, que era aquilo que a gente precisava para sair um pouco melhor. Então, assim, é o que purificou. A gente vai sair dessa existência um pouquinho melhor do que entrou. Alguns vão sair muito melhores, vão sair daqui assim. A gente pode citar aí os exemplos aí, né? Chico, por exemplo, ele, há pouco tempo atrás, nas existências dele, que são descritas, ele era um espírito talvez um pouco equivocado, mas ele veio nessa aí. E será que ele aceitou o fogo dele e saiu melhor? Claro que saiu, gente. Era o fogo, era o que ele precisava. No item 3, a pedra é contundente, mas consolida a segurança. O que é a pedra, gente? Não pode ser, cara, a pedra ela faz. Ela é base de tudo, né? Ela está em tudo. Essa edificação precisou da pedra. Ela é um elemento assim, tão comum e corriqueiro, que ela nos remete ao quê? A prova da vida. É como o fogo. A pedra também é algo que a gente precisa elaborar, trabalhar para construir. É a construção daquilo que a gente precisa ser. Se a gente quer estar no mundo de regeneração, a gente precisa construir com base forte, com essa pedra. Ela estabelecida lá, a gente e sair daqui um pouquinho melhor. No item 4, a ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. O que é a ventania? Eu acho que, eu olhando aqui os amigos que estão aqui no salão, eu vejo cada um, cara, que eu tive contato íntimo aqui, cara, todos eles foram açoitados pela ventania. Cada um aqui teve um drama, uma mágoa, teve alguma coisa que precisou trabalhar. E será que isso não foi a ventania? Será que isso não foi o que o açoitou, o que precisou para a renovação? Quando a gente pensa assim, as tempestades, e aí o cara varre tudo e depois a sociedade sai melhor, sai renovada, as pessoas entendem que precisam se ajudar. É o processo de aprendizado, é o que cada um passa na sua vida íntima, né? É o que varreu e vem a renovação. Mas só que você precisa você não pode ficar preso naquilo que ela limpou, cara, ela passou, eu preciso entender, agora é um processo novo. E como eu disse, né? Então, assim, olhando os amigos, cara, todo mundo, eu vejo aí os bons exemplos, cara. Acho que não precisa a gente citar esses amigos que estão aqui, que passaram por dramas assim. Eu vejo o Covid, por exemplo, que trouxe tanto, digamos, perdas e sofrimento, e como que a gente está sobrevivendo, como a gente está vivendo e convivendo com isso. Quantos amigos, né, que a gente não está convivendo aqui, a gente teve que aprender, que foi doído, foi dolorido, mas a gente sempre teve a doutrina como, a gente entendeu que a doutrina era a nossa base forte, era aquilo que a gente precisava, a gente passou pelo nosso momento difícil e está superando. Então, eu acho isso
incrível, né, das pessoas que entendem esse processo, aceitam como a dor. Isso não seria ventania? Nos açoitando e nos renovando? Sem dúvida que sim. No nosso item 5, dá para ler? A enxurrada é imundice, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. A gente só volta, é a mesma questão, né? Em outros tempos, né, por exemplo, na África, onde o rio Nilo ele se estendia na época de cheia, ele vinha e lavava tudo, carreava tudo, e ali depois eles plantavam e era uma colheita fértil. E o que isso nos traz? Então, assim, em algum momento a enxurrada vai vir. E o que é a enxurrada senão aquilo que a gente precisa? Se eu precisar passar pela prova da dificuldade financeira, fazer o quê? Provavelmente eu tenho débitos que eu preciso saldar. Se eu preciso passar pela privação da doença, seguramente. Se não foi aquilo que eu busquei com minhas próprias forças, é algo que eu preciso aceitar, cara. É enxurrada? É enxurrada, gente. A gente pode trazer, né? Assim, o que a pandemia está nos trazendo hoje? A pandemia, ela trouxe essa enxurrada. Eu vejo, cara, lojas e lojas fechando, e pessoas perdendo o emprego, pessoas tendo que se reinventar, buscar novos caminhos, com dificuldade, e as pessoas se solidarizando com tudo aquilo que ela tinha dificuldade antes. Ela vê com novos olhos aquilo que antes ela não enxergava. Ela consegue olhar para o lado e ver que não é só ele que está passando por dor, não. É o irmão também. Então, esses dias em casa a gente estava conversando com meu filho e a gente estava falando, cara, a gente é muito egoísta, porque eu tenho emprego, eu não tive dificuldade nesse período, não. Mas eu nunca fui no meu vizinho perguntar a ele se ele, ô vizinho, você está passando por alguma dificuldade? Você está precisando de algum... Eu não fui, então assim, olha como é que a gente é egoísta, né? Enquanto a gente não é alcançado pelaquilo que é dificuldade, a gente não tem o despertar. Isso não sai. Então, assim, a pandemia está trazendo isso. Empresas fechando, emprego sendo com dificuldade, enfim. Hospitais que não dão conta. Isso é a nossa enxurrada. O que a gente tem feito depois que... A gente tem que se solidarizar. Agora há pouco entrou aqui um irmão e me pediu um mantimento. Você imagina, cara, assim... Eu nunca passei por essa dificuldade, mas você imagina alguém entrar e ter que pedir. E será que ele... como é que essa dificuldade o alcançou? Será que foi por conta da pandemia? Provavelmente. E ela não é para nos renovar, que não é para despertar também na gente um novo sentimento, um sentimento de querer que a sociedade seja melhor, nós aplicarmos no dia a dia aquilo que o Espiritismo nos traz. Assim, o Robson leu aqui a página, e ele trouxe a reflexão dele sobre a caridade. Se para mim a caridade moral ainda é difícil, que a gente tem pouco entendimento, que seja a caridade material. Então, assim, tem muitos irmãos, cara, que estão passando por dificuldade. A gente vê o trabalho da SOP e a gente fica preocupado que ela tem um intervalo e que essas pessoas vão ficar, se elas vão ter assistência ou não. Será que a gente está buscando um pouquinho, se um pouquinho melhor? A gente podia muito mais, mas a gente ainda não é. Então, amigos, a pandemia não é nada mais que enxurrada. Ela vem aqui, vai renovar, ela vai ter que despertar o bem em cada um de nós. Ela em algum momento ela atingiu, eu vejo os que estão aqui e alguns amigos que estão muito próximos, ela atingiu essas pessoas em algum momento, seja na perda, seja pela questão, a perda pessoal, a separação, ou na perda material. Teve gente que teve que desfazer de um monte de coisa e ainda assim, e ele ainda continua achando que aquilo não é justo. Jesus pede a Deus, pede a tudo que ele não quer. Então, assim, a enxurrada, gente, ela está aí. A enxurrada veio para trazer o adubo indispensável, o aprendizado. Aí no item 6, assim também
há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Você imagina, cara, que o quanto de mentes brilhantes aí que a gente tem. A gente pode... A Elisa está aqui, ela está fazendo farmácia, minha amiga querida, e ela está fazendo farmácia, cara. Talvez ela tenha uma noção melhor de como é esse mundo da indústria farmacêutica, de como se busca incessantemente novos medicamentos, novos fármacos, novos tratamentos, mas com o objetivo primordial de ganhar dinheiro. Não, eles querem curar, querem, mas se a cura não tiver um retorno financeiro, não tem objetivo. E será que isso não é necessário para a gente? Que essas pessoas que ambicionam o lucro, a ganância, eles só querem aferir, eles só querem dinheiro, eles só querem desfrutar. Eles são úteis? Claro que são. Eles estão buscando lá. Vai chegar um momento que a gente vai ter o entendimento que tem que ser para todo mundo. Não pode ser só para um. Mas enquanto isso eles estão desenvolvendo. A tecnologia, a gente, em 100 anos, a gente evoluiu de uma forma que é impensável há 200 anos atrás. Será que isso é obra do quê? É obra da oportunidade. Espíritos que estão tendo essa oportunidade, eles são extremamente evoluídos intelectualmente, mas a moral ainda um pouco. Mas não são eles que estão contribuindo para esse mundo ser um pouquinho melhor. O homem, ele conseguiu construir uma bomba e lançar sobre cidades e dizimar, cara, e teve reflexos anos e anos e anos. Olha a mente. Desenvolver, cara, uma coisa que era relativamente pequena, destruiu com poder assim, avassalador. Essa mente é brilhante? Claro que é. A partir de que foi desenvolvido, a gente não se utiliza dessas informações? Utiliza. E mais do que isso, cara. A humanidade, ela tirou o aprendizado disso. Ela não quer mais isso. Sim, ainda infelizmente ainda tem espíritos que ainda carregam aquilo que eles, o poder, a ganância pelo poder, que ainda estão reencarnando. Mas a humanidade entendeu que isso não vai ter utilidade, que a gente poderia se aniquilar. Mas a gente se aproveita desses conhecimentos que foram adquiridos. Eu citei aqui, né? Então você pode. O homem ele foi à Lua. Ele tem projeto para ir a Marte. E dos estudos para se adaptar, tudo tem proveito. No primeiro momento, é a ganância pelo dinheiro, pelo poder. Mas deixa um legado. A gente está se aproveitando de coisas que foram descobertas aí há 100 anos atrás, que eram mentes que talvez não tivessem essa elevação moral. Então, tudo é útil, mesmo aquilo que se apresenta no primeiro momento negativos. No item 7, a apreciação unilateral é sempre ruinosa. Eu queria fazer uma citação só do Evangelho. É quando a gente faz, aqui na questão 903, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Aí o que ele responde? Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser útil, importa. Porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outro é de umas virtudes contidas na caridade, antes de ser censurar as imperfeições dos outros. Vede-se de vós, não poderia dizer o mesmo. Tratai e tornai superiores a ele. Se lhe censurais e ser ávaro, sede generoso. Se ser orgulhoso, sede humildes.
modestos, e se seu áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações, numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, gente, a gente só olha. Eu olho para o meu irmão e digo, cara, isso eu não faço não. Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor em uma determinada coisa, aquilo que eu já não faço. Aquilo que eu já dei um passo à frente, não consigo evoluir. Mas se eu remontar, eu vou dizer para mim, que assim, hoje tem coisas que eu não faço mais. Mas eu já fiz. Eu posso olhar para o irmão e dizer para ele, julgar e apontar? Somos espíritos em evolução e devedores. A gente tem débitos e a gente precisa saldar os débitos. Então, olhar com benevolência, né? Não olhar só um lado fazer uma avaliação baseada naquilo que a gente julga ser o correto. No item 8, a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe nos planos em que evoluímos. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso, ele diz lá, cara, que não existe nesse mundo espíritos que são totalmente perfeitos e nem totalmente perfeitos. Se a gente vive num mundo de prova e expiação, seguramente a gente sabe que vai conviver com as suas matizes, né? Alguns mais, outros menos, ainda espíritos primitivos encarnando aqui para viver experiências e voltar para aquele lugar onde ele precisa estar para a sua evolução. Mas a gente está no processo de transição, né? Então, está chegando o momento que aqueles que tiverem condições vão estar aqui nesse planeta, os que não tiverem, só que cada um no seu estágio de evolução, cada um com... Então a gente não pode esperar, como a gente disse anteriormente, que eu olho para o irmão e digo aquele irmão, você está se equivocando tanto. Eu não posso, porque assim, ele está no processo dele de aprendizado. Aqui a gente não vai encontrar. Então assim, a gente vai encontrar espíritos que já estão bem adiantados, né? Eles não precisariam nem reencarnar aqui. Então, assim, o nosso mentor da casa, o nosso Bezerra, ele precisaria encarnar aqui? Não, ele já tinha atingido um patamar, mas ele ainda não entende, ele fez um entendimento que tinha muita coisa ainda para buscar aqui, para auxiliar aos que estavam aqui. Então, gente, a gente está mergulhado nesse caldeirão de espíritos, de um mundo que a gente precisa vivenciar muita coisa, cada um em seu grau de evolução. Eu não posso esperar que o irmão faça coisas que eu consigo fazer. Então, não seja tão exigente, nem para conosco, nem para com o irmão que está na jornada. No item 8, ele fala do criminoso, acusado por toda a gente amanhã. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que estende o copo d'água. Então, assim, eu estou vendo meu amigo lá, Rogério, eu também, né? Nós somos da área de saúde e a gente... a gente sabe muito bem isso, né? De como vivenciar, cuidar do outro. E como é difícil, às vezes, a gente lidar com situações que, para a gente, às vezes, que nos põe à prova, né, Rogério? Que, às vezes, ele vai no limite da sua força, porque a pessoa busca algo de uma expectativa, de um atendimento, e a gente tem dificuldade para lidar. E ainda assim a gente está lá fazendo. Hoje a gente está fazendo porque isso é a forma de trabalho da gente ganhar pão. Mas considerar que a gente pode citar, por exemplo, o Divaldo. Divaldo, ele teve lá alguém que o perseguiu lá por anos a fio, o testando, querendo saber se ele tinha... Cara, por que essa pessoa perseguia ele? Será que era pela existência atual? Não, claro que não. Ele era perseguido porque, numa existência não muito remota aí, ele foi alguém que o prejudicou aquela pessoa, que achava que a justiça tinha que ser feita, que aquilo que
que ele sofreu, era justo que o outro sofresse. E Divaldo nos dá a prova. Um homem abnegado, cara, que construiu, está deixando obras. E ele, incansavelmente, ele trabalha o que a gente tem visto, que ele trabalha dia e noite, ainda, se não estou enganado, com 94 anos. Será que esse enfermeiro está estendendo o copo? Será que eu aqui em contato com algumas pessoas, assim, alguns já me falaram que teve a oportunidade de saber um pouquinho da existência e falam dos equívocos e hoje das dificuldades. Quantos oradores aí que sobem a tribuna e sabem, eles têm no ritmo dele aquilo que eles sabem que precisam trabalhar, precisam divulgar, porque são equivocados. São enfermeiros de hoje? Claro que sim. A gente está aqui, cara. Então, assim, eu vejo a resignação de muitas pessoas em trabalhar humildemente. Ele só quer vir para casa, ou ele quer vir, ou na igreja católica, onde que ele for. Ele vai lá e faz o trabalho dele, porque ele quer contribuir, ele quer ser um pouquinho melhor, ele quer dar contribuição. É o enfermeiro que estende o copo. Então, assim, hoje a gente pode olhar algumas pessoas aí, por exemplo, a gente pode citar aí alguém que está, por exemplo, hoje está lá no presídio, e a gente vai ver a história dele. O que ele fez? Matou, fez um monte de coisa, roubou, deixou um monte de gente. Ele vai evoluir? Vai, gente. Ele, nessa existência, ele se comprometeu? Se comprometeu. Mas a lei de progresso diz que ninguém vai ficar, né? Ele vai ter que evoluir a seu tempo. Então, hoje eu posso olhar o irmão se equivocando notoriamente, mas ele vai ser um enfermeiro. Então, assim, hoje eu vejo aqui os amigos que sobem a tribuna, que estão no pasto, cara, que ele pode chover, pode ser Natal, pode ser Ano Novo, e ele está no trabalho abnegado. Ele já foi esse criminoso do passado? Gente, eu não tenho dúvida que todos nós aqui já fomos criminosos do passado. A gente tem os débitos, os muitos equívocos. Nessa a gente talvez está, né, amigo Rogério, estendendo a mão pro. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de viver e de fazer um pouquinho. Às vezes a gente reclama, né? Meu Deus, que pesado. E vai saber o que a gente já foi. Né? Quantos crimes a gente já não cometeu, né, Sol, também? Exercício de renúncia e de fé. Não é? Então, assim, cara, a gente é esse criminoso, cara. A gente está aqui tendo a oportunidade, estendendo o copo d'água. Então, por exemplo, a gente olha a obra que André Luiz nos trouxe aí, as histórias do mundo. O que ele fez lá? Depois que ele entendeu, ele falou que o que ele viveu na terra, esquece. Ele foi para lá e foi viver, ele entendeu que precisava ser humilde, e foi fazer aquilo que ditou as obras que nos servem de base aí também. E ele é esse enfermeiro? Ele entendeu, cara. Ele era médico aqui, lá não. E a gente também vai entender isso, cara. A gente, equivocadamente, a gente errou, mas a gente agora está tendo a oportunidade. Que a gente faça nossas reflexões no dia a dia, que a gente está tendo a oportunidade de estender o copo ao irmão que necessita. No item 10, o companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Então, assim, eu vejo no dia a dia, assim, não tem nenhuma oportunidade, acho que talvez todo dia a gente sempre olhe e alguém está se queixando da família, do trabalho pesado, daquilo que lhe é imposto. Então, você, família, então, cara, pensa. Então, às vezes você vem uma família grande aí, as famílias hoje são poucos filhos, mas as famílias aí de algum tempo, 4 filhos, 5, 6, 7, 8, e todo mundo, cara, tem um que é o afeto e tem um que é que você quer enforcar ele. Noel também. Então, assim, essas são as oportunidades. Às vezes, cara, eu vejo as pessoas reclamam do casamento, reclamam. Eu imagino, gente, mas como é que conseguiu casar? Em que momento que aquilo foi? Como é que aconteceu, né?
se você... será que isso não é não é aquilo que estava na sua programação? Que você precisa se reconciliar com ele? Então, assim, a gente vive os exemplos, né? A gente, às vezes, é um trabalho que a gente... Um trabalho mesmo, de remunerado, e a gente está lá, cara, com um companheiro. Cara, você trabalha com aquela pessoa, cara, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e foram 15 anos de uma luta intensa para tentar compreender. E ele... Estou falando com besteira, gente? Então, assim... e aí a gente, cara, ele está lá, ele te testou todo dia. Todo santo dia ele te testou. Mas é porque você precisava trabalhar é porque você precisava. Às vezes era trabalhar o seu orgulho. E você almejou tanto aquela vaga do chefe lá. Queria melhorar um pouquinho o salário e não conseguiu. Porque acima de você tinha um chefe que era um déspota aí, ó. Te testava lá a todo momento. Isso aí talvez não seja algo que a gente precisava para... Então, assim, aceite com resignação aquilo que lhe é imposto, aquilo que lhe cabe. Se essa prova era a prova da pobreza, não da pobreza, é que a gente às vezes a gente entende que não tem oportunidades. Então, assim, tem gente que vive tão bem, feliz, com um salário, 2 salários, e tem gente que sofre com isso. Então, assim, digamos, a pobreza é uma prova? Você não ter oportunidade de trabalho é uma prova? É o trabalho que você não queria estar fazendo, mas é o que precisa para manter a família e você não conseguiu buscar outro caminho? É o trabalho. Então, e nesse caminho do aprendizado, cara, não existe, eu sei que você se isolar, você não vai aprender nada, você não vai ter oportunidade. Mas quem sai aí, o Robispo que sempre trabalhou aí em serviço público, seguramente ele lidou com pessoas difíceis que foram impostos. Porque se ele pudesse escolher, ele só ia escolher aquele que ele ama. Ele não escolheu o que traz dificuldade. Ele ia trazer, eu quero fulano, porque eles são docinho de coco. Mas o que ele traz a dificuldade, ele vai vir. E assim, esse irmão, quando ele fizer o entendimento dele, em outro momento, ele vai te dar a mão e dizer: irmão, desculpa, eu quero seguir com você, eu quero te auxiliar. Aí ele vem, ele fala assim, aí a família, por exemplo, então você vê casamentos aí, cara, que lindos, que se ajudam, família linda, maravilhosa. Sabe que eles entenderam? Claro, gente, entenderam. Mas antes eles precisavam se alinhar em algumas questões. E o irmão, que a gente ainda tem dificuldade, que te testou a vida inteira, cara, por uma série de questões. Depois que ele fizer o entendimento dele, se for nessa vida, ok. Mas se não for, ele vai ter que se reconciliar. Ele vai buscar esse caminho para... E aí, a gente não pode esperar agora. Não é agora. Agora é o nosso aprendizado. O irmão vai nos acompanhar em um outro momento. Ele vai dar a mão e quando a gente está no processo de aprendizado para o mundo de regeneração, que a gente ainda está na própria expiação, a gente ainda está precisando testar muita coisa. No item 11, a tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. É como a gente estava tratando aqui, né? A tempestade é o nosso processo mesmo. Não tem... A tempestade é o que a gente passa. É o que a gente... na nossa programação. Se a gente considerar... Eu vejo, às vezes, algumas pessoas no convívio conversarem assim e se queixarem de coisas que elas mesmas buscaram. Então, assim, o caminho de ida é o mesmo caminho de volta, né? Se eu fiz um caminho torto e o caminho não era o certo, eu vou ter que fazer o caminho de volta, gente. Não tem jeito. Então, essa aí, as nossas tempestades, às vezes a gente busca coisas que não era da programação. Mas a programação, ela está lá. Então, assim, eu preciso me redimir com tudo aquilo que me é devido, né? Eu preciso me acertar com a lei, eu preciso aceitar aquilo que
que me foi imposto, eu preciso ser melhor. Eu posso passar aqui com a resignação e da dor. A dor, ela faz parte, gente. A dor faz parte da humanidade. Eu tenho certeza aqui que todos aqui foram atingidos pela dor em algum momento da vida. Alguns mais, alguns menos, com as suas despedidas, com as suas questões pessoais. Mas o sofrer, ele é opcional, né? O sofrer não faz ele. A gente não veio para sofrer. A dor faz parte. Então, assim, se a gente entende que a gente tem muita coisa ainda por acertar, a gente entende essa tempestade, pega a nossa cruz, bota e segue. Então, a tempestade é isso. É o que cada um aqui tinha que passar. Mas entenda, algumas coisas a gente busca não era da programação, a gente busca com as próprias pernas, né? Se eu vivo uma vida desregrada e faço coisas que talvez não fossem muito legais, eu estou buscando também. Enfim, tempestade, se você pode ter contato com qualquer pessoa, e se você buscar, e ela, em algum momento ela vai dizer que em um dado momento da vida ela foi extremamente tocada por algo que ela sentiu muito. Isso faz parte da humanidade, faz parte do que a gente precisa viver. Só que assim, quando a gente a doutrina, ela nos traz o consolo disso, que é aceitar com resignação aquilo que nos cabe, né? Então assim, os bons exemplos estão aí para, né, povoando a todos nós aí com o exemplo de resignação, né? Então assim, olha que o Chico, cara, às vezes eu vejo comentários assim, eu queria ter pessoas dizendo, queria ter mediunidade de Chico. Queria? Você queria ter mediunidade de Chico, mas não queria ter a entrega que ele tinha. Assim, olha o que ele se dedicou, cara. Então, assim, tem gente que não consegue vir aqui e dedicar um tempo à casa, porque a casa está aberta para atendimento, e para o nosso atendimento também, para o nosso aprendizado. Mas se não tiver os trabalhadores, e quantos trabalhadores a casa tem? E por que a casa não é maior? Ou por que é porque falta trabalhador, gente. Então, assim, a gente não consegue nem dedicar um pouquinho do nosso tempo para esse trabalho. Imagina, aí a gente fica se perdendo em questões extremamente egoístas, né? A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Eu quero que Jesus, Jesus, me ajude. Te ajude, meu amigo. Te ajude, faça a sua parte. Eu quero ser auxiliado, mas eu não consigo fazer a minha parte. 12. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Olha que maravilhoso, né? Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Aí a gente pode se perder em lamentações, lamúrias, queixas, deixar minha vida de lado, deixar meu trabalho que eu tinha na casa, porque eu fui alcançado por algo que eu achei que é extremamente injusto. Aí eu abandonei tudo. Não, isso não é justo, não. Aí quantos amigos espíritas, né, que você que tinha o espiritismo o convenceu, né? Ele convencido de que aquilo era o melhor caminho, mas ele só não vivenciou. Aí a gente tem dificuldade em vivenciar aquilo que nos cabe, aquilo que é a nossa prova. Então, assim, o que a gente tem que buscar? Buscar, assim, tudo não é exemplo, tudo não é aprendizado, tudo não é aquilo que a gente aceitou. Porque quando a gente está na espiritualidade, lá na erraticidade, que a gente, não, pode me dar isso aí, que dessa vez eu não vou errar, não. Pode mandar para mim. Aí ele mergulha aqui na cara, fecha-se a cortina, aí eu começo a enxergar tudo com, Senhor, está pesado demais. Está difícil, andar de ônibus está difícil, pagar as contas, é a família, é o emprego,
é a doença, é aquilo, eu não consigo viajar, não consigo. E aí assim a gente fica se perdendo nas lamentações, cara. Então o que a gente tem que buscar, cara? Tudo é aprendizado. Robinho citou aqui uma vez uma passagem, eu isso não li, mas eu vou aproveitar o gancho dele de algum outro momento, que era do Mandela, né? Que ele dizia que tudo, se não ganhei, eu aprendi. É isso mesmo, Robinho? Porque não perde nada na vida, a gente ganha ou aprende. Então, na vida a gente não perde nada. Então assim, eu passei por uma situação extremamente difícil. Eu perdi alguma coisa? Não. Ele está ganhando. Aquilo é aprendizado, gente. A vida não vai ser a felicidade. Por que esse mundo não é um mundo? A gente não consegue ter a felicidade? Não. É porque a gente não consegue ainda entregar tudo que a gente tem para o irmão. Porque a gente acha que, primeiro a minha parte. Deixa eu resolver minha questão primeiro, depois eu vou resolver a do irmão. A gente não consegue, cara. A gente vive uma vida extremamente egoísta, orgulhosa e vaidosa. A gente não consegue ver isso. E assim, a gente está cercado. Se eu não consigo ser assim, e eu vejo, para mim ainda está um pouquinho mais tranquilo, e eu olho o outro lá se equivocando, aquele não é exemplo para mim? Esse caminho aí não foi legal, não. A história disse que e a gente consegue, a obra espírita, os espíritos, a primeira coisa que ele chega, principalmente o espírito, ele chega do outro lado, a primeira coisa que ele faz é descobrir que ele perdeu tempo. Eu tinha um caminhão de coisa para fazer, eu perdi um monte de coisa, ele fez um monte de coisa, ele subiu na tribuna, foi orador, fez um monte de coisa, mas não vivenciou tudo aquilo que ele acreditava. Aí ele chega do outro lado e ele descobre que ele tinha muito mais, ele podia ter feito muito mais e perdeu a oportunidade. Então, assim, se não é comigo, eu posso olhar o que está do meu lado e falar, isso aí é um exemplo a ser seguido. E a obra básica, ela nos traz o elemento, ela traz, é uma obra básica, mas o que outros espíritos, através de Chico, de Valdo, o que quer que seja, ele nos trouxe as obras complementares, que são aí cheias de exemplos para a gente, de pessoas que estavam aqui, se equivocaram e nos serviram de exemplo. E a gente entender também que as situações que a gente vive não é obra da casa, é algo que a gente precisa. No item 13, ele finaliza, né? Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assim veremos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, gente, é o que ele vem trazendo de tudo isso. O que é o aprendizado? O que a gente agregou aqui, o que a gente deu um passo à frente na nossa evolução intelectual e moral, isso não vai ser tirado. Mas a gente tem que entender as oportunidades. Então, assim, eu vou sair daqui, a gente veio para o centro, veio e renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Aí eu saio a primeira oportunidade que eu saio na porta, alguma coisa acontece, eu esqueço tudo aquilo que eu aprendi e perco a oportunidade. É um irmão que te aborda e te pede R$2, R$1 e a gente, cara, vagabundo, vai trabalhar. Aí a gente não está perdendo, a gente acaba perdendo a oportunidade. Então, assim, que a gente entenda o que é a boa parte, que a gente precisa entregar um pouquinho mais e buscar a espiritualidade. E buscar aquilo que de fato vai fazer com que a gente saia dessa existência um pouco melhor. A gente nunca vai retroceder, mas se a gente deu 5, ótimo. Eu não posso perder as oportunidades de dar um passo, porque assim, senão eu vou perder esse momento de estar nesse mundo de regeneração que vai ser um mundo melhor. Eu vou encaminhar aqui para a gente finalizar. Talvez tivesse um pouquinho mais para ser melhores e não ficar se lamentando daquilo que a gente perdeu de oportunidade. A Marta, ela tinha o trabalho dela para fazer, o que ela fez? Se queixou, cara. Está trabalhando muito. E Maria não, ela buscou lá os ensinamentos do Cristo e entendeu que aquilo era importante. Mas a Marta, ela
queria, ela estava na alimentação, mas ela também vai atingir essa boa parte. E isso somos nós. E ora, em algum momento a gente é Marta, ora a gente é Maria. Então, para finalizar, eu queria trazer um poema da Alta de Souza, que esse foi ditado pelo Chico, né? A Alta foi uma poetisa lá do Rio Grande do Norte. Eu achei muito legal, né? Por isso que enquanto é dia, Alta de Souza, segue os passos do mestre enquanto é dia, sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte, a vitória da crença que a porfia. Não te detenhas naquela escabrosa via, em que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte, para a estrada cruel, áspera e fria, enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Seja a luz na excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa, para aqueles que dormem sob a treva. Então fica a reflexão para a gente. Eu agradeço a oportunidade de ter falado aqui. Espero que eu tenha trazido um pouco de reflexões, que a gente saia daqui e leve essas reflexões para o nosso dia a dia. Com a palavra, o nosso amigo e querido irmão Robinson. Só agradecer aqui um amigo, com carinho, meu também. Honrado. Pessoal, agradecemos muito ao Alberto, né, pelo estudo da manhã de hoje. Já está preparado para outros, com certeza. Quarta-feira que vem, nós teremos a presença da Elisete com o tema Deixai vir a mim as criancinhas. E no outro domingo, a Fátima Bavisa, a fé transporta montanhas. Então, essas são as duas nossas próximas palestras, finalizando o mês de outubro. Como eu falei lá no início, nós estamos aí começando duas campanhas. Hoje ainda, ou amanhã, vai ser colocado no blog da EDAC um cartazinho falando da campanha da cozinha. A nossa cozinha tem mais de 20 anos que ela foi reformada, então está precisando realmente dar uma reformada, porque todo sábado nós temos a sopa lá, o sopão que a gente leva lá para a comunidade carente em Pinheiral. Então nós estamos fazendo uma campanha assim, quem puder doar, quem for, né, que puder doar para ajudar a gente a construir, porque é uma obra que não vai ficar barata. Trocar todo o piso, botar piso até o teto, um tanque, reformar o armário que está lá em cima, um tanque. Então é uma obra que não vai ficar muito barata, não. A gente estima aí em torno de uns R$7.000, 6, 7 mil. A gente já até está conseguindo algumas doaçõezinhas, então o que puder dar, tá bom? Será de bom grado, pode procurar a gente na secretaria toda quarta, ou fazer contato pelos nossos telefones, que vai ser colocado também no blog da EDAC. Ok? Qualquer quantia será bem-vinda. A outra campanha que nós precisamos fazer também, o Alberto já falou com relação a isso, a sopa ela vai parar exatamente nas 2 últimas semanas de dezembro e janeiro para a reforma da cozinha. Então não tem como fazer sopa para a comunidade carente lá. O que nós fizemos ano passado? Até porque o pessoal da sopa, mais do que justo, também tira férias, né? O Adair que coordena o trabalho junto com a Elisa, tem uma equipe aqui, Altamira, Alberto, todos eles participam. Nada mais justo que também eles tirem um descanso, o Adair viaja com a família e tudo mais. Então a sopa para nesse mês de janeiro. E esse ano nós vamos aproveitar exatamente para reformar a cozinha. A gente espera que quando eles voltarem, na primeira semana de fevereiro, já esteja tudo ok para eles, né? Uma nova cozinha, bem mais higiênica, bem mais fácil de fazer as coisas, com mais garantia, mais segurança, mais qualidade também, né, daquilo que está sendo produzido todos os sábados lá. Então, o que nós vamos fazer? Ano passado nós fizemos, são cerca de 22 famílias que aí a gente, ao invés de, como não vai ter a sopa, a gente faz uma cesta básica para cada família. Então eles conseguem passar o mês de janeiro com algum tipo de alimento, né? Então a gente está fazendo essas duas campanhas. Quem puder doar rendimentos para a gente montar as cestas básicas. No ano passado foram 22 ou 24 cestas. 2 cestas nós já temos, né, Alberto? E aí então, né, a gente vai conseguindo, né, montar e atender essas famílias nesse período que a sopa não vai estar atuando. Ok?
Então, esses são os dois recados. Eu sei das dificuldades financeiras de todo mundo, igual o Alberto falou também durante a palestra, mas um pouquinho, né, até na página inicial, um pouquinho que a gente fizer, a gente já está ajudando, já está fazendo bem ao meio. Ok? Nós temos 5, vamos botar hoje 5 cadeiras de passe lá. A gente vai ter uma visita aí depois, né? Então, a gente saindo daqui cedo, a gente fica mais confortável com relação a isso. Mas nós já tínhamos falado algumas semanas atrás que no domingo, hoje não está tendo tanta gente por causa da chuva, com certeza, mas como domingo o afluxo de pessoas está maior, então nós vamos passar a trabalhar os domingos com 5 cadeiras de passista. Na quarta com 4, que a gente tem como atender normal. Então, depois que a gente fizer a prece, 5 pessoas, passistas, que tiverem condições, se dirigem. Então, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade, agradecer ao Alberto por esse trabalho nessa manhã de domingo, pedindo a Jesus que o abençoe, bem como a todos nós, as famílias que nos assistiram aí pelas mídias sociais, que Jesus, na sua infinita bondade, dê a todos nós tranquilidade para continuarmos esse momento de privações e provações aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós encerramos a primeira parte e partimos para o trabalho na Câmara de Paz. Muita paz a todos e um bom domingo.